Olá, seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Aqui, o nosso intuito é te levar um pouquinho mais próximo de Jesus. O texto de hoje está em Mateus capítulo 6, o verso 5 ao verso 8, que diz assim: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que é por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Esse texto é muito interessante porque fala sobre oração, fala sobre intimidade. Ontem nós falamos, no episódio passado, nós falamos sobre a Sedaká, a questão de dar esmolas, As práticas milenares da Sedaká, que são obras de justiça do judaísmo, eram três coisas: eram o jejum, eram dar esmolas e também a oração. Depois aqui de Jesus ensinar sobre a esmola, Jesus agora trata de ensinar um pouco sobre como orar. Qual é o momento que você deve orar, de que modo você deve orar. Costumamos associar a oração ao hábito de falar com Deus. Quando a gente fala de oração, a gente pensa sobre isso. E orar, então, seria articular nossos desejos, vontades, nossas angústias, nossas súplicas a Deus, que é o nosso Pai. Então, na nossa cabeça, orar é falar, sem parar com Deus. Portanto, é surpreendente que Jesus nos diga que para orar nós devemos fechar a porta do nosso quarto, nos dirigir para mais profundo silêncio. Jesus recomenda a introspecção, esse lugar onde Deus, que nos vê em secreto, nos recompensa. Nesse retrato pintado por Jesus, a oração não é algo que Deus ouve, mas parece que é algo que Deus vê. A oração ela tem pouco a ver com nossas palavras e tudo a ver com o que o nosso coração está dizendo. Uma vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá o que ela dizia a Deus enquanto orava. E a resposta dela foi incrível. Ela disse o seguinte: eu não digo nada, apenas escuto. Então, acharam interessante a resposta dela e aí então perguntaram de novo: e o que Deus fala para a senhora? E ela respondeu: ele não fala nada, apenas escuta. Interessante. A oração, ela é experimentar Deus além das palavras. Palavras são limitadas demais para expressar essa experiência do divino. Jesus tanto sabe disso que nos recomenda fechar a porta do nosso quarto e buscar a Deus em secreto. Ali, sem muito falar. É no quarto que com as portas fechadas, que a verdadeira intimidade é construída, inclusive a intimidade com Deus. A oração, ela precisa ser algo que brote de dentro do nosso coração. Às vezes a gente vai orar e a gente pede, agradece. E o nosso relacionamento com Deus passa a ser dessa forma. Enquanto eu faço uma série durante esses dias sobre oração, isso tem pegado muito no meu dia a dia. Porque quando eu falo lá, não estou falando de pessoas. Eu não estou falando do que as pessoas estão fazendo de errado. Eu estou falando do meu problema em orar.
A gente só fala com Deus quando a gente está desesperado, quando a gente recebe alguma coisa positiva que a gente queria e a gente vai e agradece. Mas a gente não trata o relacionamento com Deus no momento ali do nosso quarto, calado, ouvindo o que Deus tem para dizer. A gente não dá espaço para Deus falar. É só nós que queremos falar, é só nós que queremos ser ouvidos. Você já pensou em passar uma experiência com Deus onde você não peça e nem agradeça? Onde você só converse com Ele das coisas que aconteceram no seu dia, sem pedir, sem agradecer? Não que isso seja errado, pelo contrário, a gente vive assim. Deus gosta de nos ouvir, Deus sabe já o que nós pedimos, o texto já disse isso. Mas é para você criar, na verdade, um relacionamento com Ele, uma conversa entre amigos, uma conversa onde você conta as coisas para Deus e não só pede e recebe. Seu relacionamento com sua esposa não é só de pedir e agradecer. Seu relacionamento com seu filho não é só de pedir e agradecer. Seu relacionamento com amigos não é só de pedir e agradecer. Existe um relacionamento. E Jesus fala que você quer ter um relacionamento com o Pai? Então entre no seu quarto, em secreto. Não fique repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Ele sabe de tudo que vocês precisam antes de pedir. Oração, experimentar Deus além das palavras. Palavras são limitadas demais para expressar essa experiência do divino. Então que isso te motive a buscar mais a Deus, a ouvir mais a Deus, a ficar mais em silêncio com Deus. Tenho certeza que a experiência de oração vai ficar bem diferente e vai ser cada vez melhor. Que fique a reflexão para nós. Que Deus os abençoe. Oi, aqui é o Lucas Antônio e eu estou muito feliz por você ter ouvido essa reflexão. Eu espero que, se você gostou, você possa compartilhar com mais pessoas, você possa nos seguir aqui no Spotify e também possa nos dar 5 estrelinhas e quem sabe deixar o seu comentário. Vai ser muito bom. Muito obrigado, que Deus te abençoe.